Boa tarde. Boa tarde, minha querida Carmen. Estamos aqui entrando então para aquilo que seria nossa penúltima live sobre o livro A Chave para uma Boa Vida. Kelly, Érica, sejam muito bem-vindas, Luísa. A ideia é a gente estar aqui uns minutinhos só para a gente poder refletir um pouco sobre esse livro que é um verdadeiro primor a respeito da vida, a respeito das nossas escolhas, de como estamos vivendo. Seja bem-vinda, Cristiane. E se você tiver alguém que você conheça, que talvez pudesse se interessar por esse momento aqui, que você possa enviar, mandar um aviãozinho aí para essa pessoa, para ela estar aqui com a gente, assistindo e compartilhando. Eu estou aqui agora convidando algumas pessoas que eu sei que gostariam de estar aqui junto, né? E de repente você conhece também algumas pessoas que poderiam estar conosco aqui, vibrando nessa intenção de uma informação que se torne transformação nas nossas vidas, que seja útil para nós em algum nível. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, entrando aqui nesse momento comigo, que a gente possa compartilhar da sabedoria incrível, né? Minha amiga Marley, Maria, sejam muito bem-vindas, Ana, Brum. E é isso, a gente está aqui na intenção de terminar esse livro. Ele começa, né, com um pensamento de Shakespeare, mas a gente poderia, só um minutinho aqui, nosso, antes da gente entrar nas palavras, a gente entrar no silêncio, a gente entrar nesse momento em que a gente pode respirar conscientemente. Eu coloquei um mantra aqui de fundo pra gente e a gente vai respirando fundo, criando um estado de presença. O que de fato faz com que uma reflexão se torne ação é a nossa presença. Porque aquilo de certa forma vai fazendo sentido para nós. Um sentido. Então, que a gente respire um pouco nesse silêncio interno, trazendo mais consciência para as nossas vidas, né? Às vezes a gente nesse silêncio percebe uma dor, um sofrimento, uma inquietude, acha difícil parar. E tudo isso faz parte, a gente acolhe. E aí, mais um pouco presentes, a gente pode vir para cá e se concentrar aqui. O 12º e penúltimo capítulo desse livro, do João Garriga, ele intitulou com o próprio nome do livro, A Chave para uma Boa Vida. E sinceramente, relendo hoje, eu pensei o quanto que, na realidade, seria importante a gente ler. Eu vou comentando, porque as minhas palavras seriam muito pobres em torno do que ele traz aqui, de tão rico nessa finalização, nessa conclusão sobre tudo que ele coloca nesse livro. E ele cita, né, então Shakespeare no abrir deste capítulo, dizendo assim: as tochas nos devem luz, ornato as joias, seu sabor os manjares, a beleza seu gozo, as ervas seus aromas e as plantas seu fruto. O que para si cresce do crescimento abusa, semeadura de semeadura nasce, o belo cria o belo, engendrado foste, deves, pois, engendrar. Que lindo, né? Que lindo a gente já começar com uma poesia. Eu acho que eu vou desligar aqui o ar, porque eu acho que tá com um barulhinho aqui, que eu não sei se vocês estão ouvindo aí. Como é que tá o som para vocês aí? Mas eu tô sentindo um barulhinho além aqui no ar. Ver se eu consigo desligar. Isso. E ele então começa com uma reflexão de Santo Agostinho. A felicidade consiste em aceitar com alegria o que a vida nos dá e deixar ir com a mesma alegria o que a vida nos tira. Começamos aí o grande problema humano.
Nós aceitamos muito bem aquilo que funciona bem para as nossas vidas, somos felizes, aquilo que a gente imaginou, que a gente sonhou, mas quando vem a onda da contrariedade, daquilo que não era o esperado, da frustração, da decepção, a gente esbarra numa grande dificuldade. A gente esbarra na dor, a gente esbarra muitas vezes na não aceitação, a gente esbarra, nossa, em tantas coisas que a gente se recusa. E é isso que nós estamos aqui para tentar conversar sobre. E ele vai ainda mais um pouco, porque ele cita São Tomás de Aquino, que diz assim: o fim último da vida humana é a felicidade. O budismo fala a mesma coisa, todos nós buscamos a felicidade. Seria nosso fim último. Mas que felicidade é essa? Primeiro que nós estamos comprando uma felicidade que nem sempre é a felicidade possível ou a felicidade real, porque nós acreditamos numa felicidade que muitas vezes é uma felicidade completamente limitada por regras de uma sociedade que nos coloca muitas vezes vitimados dela mesma, nos coloca num lugar de obediência, de rigores que na realidade não torna ninguém feliz. Alessandra, Ludmila, Giovana, Cláudia, sejam bem-vindas. E aí, ele vai falando que todo mundo quer uma vida boa, você concorda? Todo mundo quer uma vida boa. Mas como chegar lá, né? Como viver essa vida boa se a vida às vezes puxa o tapete com força, nos arrebata com acontecimentos que a gente não espera e a gente fica aí rendido. E aí ele fala assim: para a viagem existencial, para uma boa vida, terão peso, inevitavelmente, o modo como resolvemos ou integramos esses temas, né? Da alegria de viver, o mistério, o reconhecimento dos espíritos aliados, as sombras, né? Tudo isso. Como que a gente integra, quando a gente traz para dentro esses temas e o quanto amamos e estamos amando. Olha que interessante. Então ele diz que vai ter importância se a gente souber aceitar nossos dons. E não venha me dizer que você não tem. Oi, minha amiga Rita, seja bem-vinda. Todos nós temos dons. E nos entregarmos à corrente da vida, evitando envaidecimentos pessoais. Importará se soubermos escutar o canto auspicioso dos nossos ancestrais. Nós estamos falando aqui de um autor que é um terapeuta de constelação familiar magnífico, o quanto é importante entendermos e recebermos tudo que veio antes. Como que nós passamos, às vezes, pela vida como se não tivesse um fim. É incrível isso. A gente passa pela vida como se a vida não tivesse um fim, principalmente quando somos jovens. Principalmente quando somos jovens, nós não entendemos a vida como se ela tivesse um fim. Incrível como se isso bate, tem força na maturidade. Antes disso, acreditamos piamente que nem as pessoas que amamos têm fim, nem nós mesmos. E vamos tocando a vida nesse embebedar-se dela, sem saber exatamente, sem sentir exatamente a finitude. E o quanto que a finitude é útil para que a gente possa valorizar a vida. O quanto que a morte ela é um elemento fundamental para que a vida seja a vida. É o seu contraponto e, ao mesmo tempo, é a força que podemos tirar da compreensão da vida. E ele vai dizendo isso, né? Que também contará se soubermos reconhecer nossas feridas e as dos nossos antepassados e curá-las, construindo sobre elas a alegria e a vida. Quantas pessoas, vocês certamente saberão disso, quantas pessoas passam pela vida amargurando suas feridas ou lambendo suas feridas, mantendo-as ali sem a possibilidade da cura, porque não aceitamos aquilo que aconteceu conosco. Talvez muitos de nós não entendamos o porquê aconteceu conosco certas coisas da nossa vida. Principalmente se algumas das tragédias ou dos dramas, dos traumas da nossa vida tenham acontecido na nossa infância. Lá nós não tínhamos a menor condição de processar, de compreender, de trazer aceitação ou trazer uma experiência a respeito do que aconteceu, rica em aceitação ou mesmo em entendimento. Nós não tínhamos essa condição. Daí, mantermos cristalizadas muitas dessas feridas
e virmos para a vida adulta carregados delas. Eu brinco que a gente carrega muitas vezes uma bola de chumbo e queremos entregar às pessoas com as quais convivemos essa bola de chumbo para que o outro possa resolvê-las. E talvez essa seja uma boa metáfora. Uma bola de chumbo não tem o que se resolver, a não ser abandonar. É pesada, é dura, traz sacrifício. E mesmo assim carregamos, mas talvez por inconsciência. Então ele vai dizendo isso, ele vai dizendo quanto que é importante nós entendermos e reconhecer. A princípio, reconhecer que existem feridas. Quando as pessoas eu encontrei pela vida, que consideravam os fatos da vida, tinham toda uma racionalidade sobre os problemas, entendiam que aquilo tudo já tinha passado, vamos dizer assim, mas que na realidade estava vivo no seu corpo, porque o corpo é uma mensagem viva daquilo que nós experimentamos. A gente pode até criar pensamentos que nos tiram da dor, de certa forma, mas o corpo vai sinalizar em algum momento se isso não foi verdadeiro dentro de nós. Se esse perdão ao que aconteceu, às pessoas, ou o que quer que seja que nos feriu, não aconteça, o corpo, como dizem muitos, é o último a perdoar. Ele vai manifestar em algum momento essa dor. E ele diz sobre curar as feridas. Isso é lindo nas constelações familiares. Curar as feridas dos nossos antepassados. Mas como eu vou curar as feridas daqueles que vieram antes? A partir da nossa experiência pessoal de cura. Nós podemos liberar as informações do sistema. Isso é lindo nas constelações. Liberar as informações dos sistemas daquilo que aconteceu lá atrás. Então, se lá atrás tivemos pais muito duros, severos, ou com muitos problemas, com muitas dores, e a gente pode liberar tendo uma vida feliz. Eu sempre costumo dizer, é uma coisa mais bonita que a gente pode fazer por aqueles que vieram antes. Existem pessoas muito gratas, muito conectadas com seus pais que já se foram, com seus pais que ainda estão aqui, ou com um sentimento enorme de querer fazer por eles, dar a eles aquilo, de alguma forma, como devolução ou como retorno àquilo que eles nos ofereceram. E eu sempre digo que não há nada mais rico do que para dar aos pais do que dar a vida. Então, quando nós damos às nossas vidas mais alegria, mais plenitude, mais paz, de alguma forma esse é o grande presente às gerações que vieram antes, né? Aos nossos antepassados. E ele vai falando, especialmente será crucial que saibamos escutar e aproveitar os chamados, que vestidos com roupagens adversas, ouçam isso, que talvez a gente poderia ficar só aqui, como a doença, a traição, o sofrimento, o desamor, a dor, confusão, perdas, etc., batem à porta do nosso crescimento para nos desestruturar e nos obrigar a mudar, transformando-nos pouco a pouco na doçura da alma nua, como recordação do essencial de uma vida. A gente não tem, de uma forma geral, posso dizer isso, a gente não tem incorporado à nossa vida a dor, o sofrimento como algo que seria benéfico em algum sentido. O lado bom disso tudo, a gente não costuma enxergar dessa forma, porque a gente não vê o crescimento por trás disso. E cada vez mais estamos ficando hipnotizados por vidas perfeitas que de fato não existem. Quando nós nos dedicamos ou dedicamos muito tempo a olhar para fora, sem olhar para dentro, sem perceber o quanto que nesse cuidado, nesse autocuidado, nesse amor próprio, nesse cuidado com a nossa essência, aquilo que é nosso dom, aquilo que faz parte da nossa vida, o quanto que a gente pode ali, de alguma forma, despertar o melhor de nós e olhar para a vida, mesmo que dolorida, olhar para a vida como um ensinamento. E como é difícil isso de uma forma geral. E ele vai falando que uma vida boa se reconhece porque a pessoa fez o que tinha que fazer, deu o que tinha para dar, recebeu o que tinha que receber e amou generosamente, sempre deixando de lado as oportunidades e motivos para fechar o coração, as portas dolorosas, os tombos, as feridas que desestruturam e os irremediáveis arranhões. Não levando em conta isso como carro-chefe da nossa vida. Porque se a gente pega isso como uma bandeira, olha como eu fui sofrida, olha como a vida foi cruel comigo, eu não tenho a menor possibilidade de abraçar aquilo que é maravilhoso dentro de mim. Gente, quem aqui nunca sentiu bem
quando encontrou alguém super alegre, super contagiante no sentido do seu temperamento, do quanto que aquela pessoa estava bem e quanto que a gente não cuida de ser assim, né? O quanto que às vezes a gente deixa escapar, porque a gente está ferido, a gente deixa escapar a possibilidade de ser uma boa presença, uma boa companhia, estar com o outro, ser uma boa coisa. Ele fala que uma vida boa se reconhece porque, apesar dos pesares, nos mantemos fortes em seus trilhos e nos sentimos comprometidos a vivê-la sempre com honestidade, coragem e verdade. Honestidade, coragem e verdade. Expulsando os demônios do absurdo que nos invadem quando se dá a visita das contrariedades e tragédias. E aqui a gente pode chamar esse absurdo de quantas vezes nós temos vontade de vingança. As pequenas vinganças, quando nós desejamos rapidamente que o outro não seja tão feliz, já que o outro me machucou. Quantas vezes nós nos embrenhamos por essa mata fechada, obscura, de não querer o bem. E isso, a Daniele está falando que falou isso hoje. É isso, Daniele. A gente acaba se embrenhando por esse lado. E ele vai falando que uma vida boa é uma vida real que foge das tentações, do artifício, do simulacro, da falsidade, que atravessa as portas adequadas para o florescimento da alma, tanto as portas do ganhar quanto as do perder. É incrível como a gente conta a história para a gente mesmo. É incrível como a gente inventa um mundo que não é um mundo real. Basta a gente fazer um voo sobre tudo o que está acontecendo no mundo, sobre o que as pessoas vêm escolhendo para si mesmas, sobre quanta doença se espalha no mundo, física, emocional, mental, e o quanto que, na realidade, toda essa doença é nada mais, nada menos que a dimensão em que a gente está. Nós estamos dentro de uma dimensão adoecida. E se não ousarmos olhar para tudo de forma diferente, para as tragédias da nossa vida, os puxões de tapete que a gente teve pela vida, se a gente não ousar fazer diferente, nós vamos continuar patinando na lama dessa interpretação negativa. Estamos aqui, eu não consigo imaginar de outra forma, para realmente aprender alguma coisa. Retirar daqui um conhecimento que nos eleve, um conhecimento que nos coloque mais próximos de quem nós realmente somos. Nós não somos essa obscuridade toda. Nós somos luz, mas estamos de alguma forma distantes disso, dessa consciência. E ele vai dizendo que uma boa vida é aquela na qual acabamos sabendo que, na verdade, ganhos e perdas são decisões da mente e da cultura, e que eles não existem para a maravilhosa e inapelável inteligência do universo. Então, quanto que a gente se perde nas perdas, a gente se perde nas perdas, quando a gente poderia se ganhar. Quantas vezes nós temos aí exemplos incríveis de pessoas que transformaram suas vidas após uma grande perda, uma situação muito difícil. Meire, seja bem-vinda, Mariângela, Karen. Quantas vezes nós temos dentro de nós um processo autodestrutivo quando tudo sai fora do que nós gostaríamos que estivesse acontecendo? E, na verdade, não seria um convite da vida para que a gente pudesse mostrar ainda mais força, ainda mais coragem, ainda mais verdade daquilo tudo que a gente pode ser? Então, uma boa vida é aquela que estamos dispostos a abandonar, porque chegou a hora. Olha que coisa linda. Porque já passou o nosso momento, porque já deixamos nossa marca, cumprimos nossa tarefa e podemos partir com gratidão e certo júbilo. Uma boa vida é aquela na qual aprendemos mais e mais a ser outra coisa diferente de nosso corpo, de nossos pensamentos, de nossos personagens e papéis e das histórias que nos contamos, para reconhecer outro aroma e outra liberdade, quando com coragem olhamos para dentro de nós, para indagar quem somos na verdade, e nos vemos nus, despojados do que pensamos que somos e de nossa mente conceitual. Olha que incrível isso! Então a gente vai criando esse personagem aqui, né? Que aí tem um nome, uma personalidade, tem uma profissão, tem um título, tem uma história. E será que isso tudo é a gente? O que de fato resta quando tudo passar? Eu preciso fazer essas perguntas, investir em olhar mais para dentro, para que a gente possa
olhar com essa sinceridade e ver o que a gente está disposto a abandonar. Né, Marley? Uma boa vida é quando podemos abandonar, deixar ir, desapegar. E o quão apegada nós estamos a ideias que muitas vezes nem são nossas. Ideias de felicidade que às vezes a gente aprendeu na nossa cultura, na nossa família, que era o ser feliz. E muitas vezes o ser feliz para cada um de nós vai ser uma coisa muito mais simples, sem tanta regra, sem tanto limite também. Então olha que maravilhoso que a gente está aqui podendo compartilhar, experimentar, pensar juntas, né? O quanto que a gente pode refletir no sentido de que qual é a boa vida que eu realmente quero para mim? Quais são os meus desejos? O que eu gostaria de realizar? Porque se são coisas que não permanecerão, se o tempo vai levar todas essas coisas que eu desejo, será mesmo que seria esse o caminho? Então ele continua e vai dizendo que uma boa vida, né, é só para pessoas reais. Agora ele nos desafia, que são as que atrevem a viver sua própria realidade e verdade, aceitando o conflito, a tensão natural do arco da vida e das relações humanas. A boa vida é para pessoas que se respeitam pelo menos tanto quanto respeitam os outros. A gente às vezes fala que se respeita, mas o quanto que nós, vamos partir aqui do físico, o quanto que a gente não respeita o corpo físico, expondo o nosso corpo a agressões, seja através da alimentação, através de falta de cuidado, da falta de exercício, o quanto que a gente expõe as nossas emoções, nos deixando como vítimas, presas a pensamentos, sentimentos que não vão nos levar a nada, né? Desejos insanos de que tenha acontecido diferente do que aconteceu. Porque esse é o problema, e penso eu que muitas vezes é a raiz de toda a depressão. É desejar que não tenha acontecido o que já aconteceu. Isso por si só já é impossível. E a gente fica preso nesse círculo de impossibilidade, ferindo a nós mesmos, desejando uma história que seja diferente da história que a gente viveu, ao invés de aproveitar a história, como a história foi, como uma grande alavanca para trazer à tona aquilo que eu tenho de melhor, que é a minha força, a minha capacidade de superar, a minha capacidade de perdão e tudo mais. Né? E ele vai dizendo que quando a gente com alegria deixa de ser alguém para nos reconhecer ninguém, aí que começa o babado. E assim só nos recolhemos um pouco mais próximos do nosso ser, de nossa quietude e silêncio insondável. Não é difícil, todo mundo quer ser alguém, todo mundo quer brilhar, todo mundo quer alguma projeção nesse mundo. E como seria a gente entrar nesse lugar de total humildade e receber a vida com tudo que a vida tem? Um pouquinho fora da Matrix, minha gente, um pouquinho como observadores, olhar para todo mundo e para a nossa vida, os acontecimentos, um pouquinho como ser observadores, criar um certo distanciamento e falar, peraí, quem eu sou nesse personagem aqui, diante dessa situação aqui? O que eu tenho escolhido fazer, ser, pensar, sentir a partir desse acontecimento? Essa reflexão talvez nos traga um pouco mais de consciência, né? Isso aí, Marley, soltar as identidades, né? Então ele fala que uma vida real é aquela que tem coragem de se assentar não só em sua própria realidade, mas também na realidade com letra maiúscula. E aí ele cita Nietzsche, que é uma coisa muito bonita, talvez uma das coisas mais belas em que Nietzsche coloca como fórmula da grandeza do homem, que ele chama de amor fati. Eu acho que eu já falei isso aqui em outra situação. Que é amor ao destino. Um abraço, aquilo que foi do jeito que foi. Sem o dedo que aponta que fulano deveria ter feito diferente, ciclano deveria ter agido de outra forma, falado outras coisas para mim. Não. Amor fati é o amor que concorda com o destino, concorda com as pessoas como elas são, concorda com as nossas limitações, dons como são, e concorda com os acontecimentos, com a vida, com o mundo como o mundo é. São as 3 concordâncias citadas por Bert Hellinger, tão ricas. Quando a gente entende que, na realidade, isso é grandioso. A Maria Célia está perguntando que obra. Essa obra é A Chave para uma Boa Vida, do João Garriga. Então ele fala que nada querer diferente. Amor fati é isso, nada querer diferente.
seja para trás ou seja para frente, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo. Todo idealismo é mendacidade ante o necessário, mas simplesmente amá-lo. Amar o que foi. Imagina, talvez uma pessoa que esteja me ouvindo aqui, que tenha sido traída, que tenha sido abandonada, que tenha sofrido por conta das atitudes de alguém, que tenha passado necessidades. E eu digo, ame o destino, talvez esteja achando que o que eu estou dizendo é extremamente impossível. Mas eu digo a você, na realidade, olhar para isso e concordar é se libertar. Talvez seja essa grande pegada de liberdade que a gente não está abraçando nos dias de hoje. Olhando para o passado, nesse nível de aceitação, nós estamos nos libertando daquilo que continua a doer. Porque é incrível como, na imagem do que a gente entende hoje neurocientificamente de trauma, a gente, na realidade, vive um tempo não real quando a gente mantém o trauma. Quando a gente mantém a dor, a gente está fora do tempo real, no sentido de que o que passou não passou para nós. Então, quando nós nos conectamos novamente com aquilo que aconteceu, nós estamos na mesma vibração de dor. E isso implica num estresse físico e vai gerar alguma doença. Invariavelmente vai gerar alguma doença. Então, quanto que a gente precisa olhar para isso com essa clareza, para que a gente possa estar no tempo real e entender que seja lá o que foi que aconteceu. Eu não vou dizer aqui que aconteceu porque a gente precisou, eu não vou dizer aqui que aconteceu porque tinha que ser, não. Eu vou dizer que aconteceu, ponto. E quando a gente olha para isso com essa grandeza, nós estamos de fato na postura total do adulto. Ao invés de estar na criança birrenta, que muitas vezes vai na frente e querendo que seja diferente. Não podia ser diferente. Realmente, quando nós falamos de passado, que é o que muitas vezes nos atormenta, e nós reviramos na cama pensando nas situações, nas palavras que ouvimos, nas ações das outras pessoas à nossa volta, ou naquilo que perdemos, nós, na realidade, ainda não chegamos na ideia da realidade factual, daquilo que foi de fato e que a gente precisa dizer, ok, o que eu faço com isso? Porque o problema não é o que aconteceu, minha gente. E vocês já ouviram isso de N formas, tantas pessoas repetem a mesma coisa. O problema não é o que aconteceu, o problema é o que a gente faz com o que aconteceu. Esse é o grande problema humano. E o quanto nós estamos fazendo do que aconteceu, mais dor. O quanto nós estamos ferindo as pessoas à nossa volta porque estamos nos sentindo feridos. E ferindo às vezes com a nossa indiferença, ferindo às vezes com a nossa dificuldade em receber, ferindo de N formas. Nós somos muito inteligentes para ferir. Muito sutis e muito inteligentes. E ele vai falando, né? Que é por meio do amor à realidade, a nossa realidade, de nossas vivências, sentimentos, experiências, que nos transformamos em pessoas reais. Olha que incrível isso. O que se opõe ao amor aos fatos, ao real, são os idealismos, ou seja, nossas ideias, nossas imagens acerca de como as coisas deveriam ser, de como nós deveríamos ser. Entende? E aí a gente fica nesse círculo interminável de insatisfação, porque na nossa mentalidade deveria ser diferente o que foi. E aqui eu estou falando de coisas, poderia estar falando de coisas mais simples, mas existem coisas muito dramáticas nas nossas vidas, perdas muito, muito pesadas, e que a gente realmente faz esse filme de como seria se fosse diferente. Essa semana minha filha me trouxe um fato que aconteceu na cidade onde ela mora, de uma pessoa conhecida dela, e que grávida e com uma gravidez de risco, em que a mãe e o bebê se foram, deixando uma outra criança de 3 anos. Olha o tamanho desse trauma para a família. Muito grande. Um trauma muito grande para essa família. E a gente olha para isso, a gente poderia, mas e se? O problema do condicionamento da nossa mente quando a gente pensa, e se fosse diferente? Se ela tivesse chegado mais antes no hospital? E se? Mas isso tudo é a nossa mente ideal, é aquele sonho que a gente forja na mente e que vai fazendo parte da nossa vida como se fosse só o que pudesse acontecer. É isso.
É um processo de aceitação. Mas não é uma aceitação passiva, entende, Maria Célia? Não é uma aceitação de simplesmente submissa ao que aconteceu. Nós estamos falando de uma aceitação muito mais profunda do que isso, que é uma entrega à vida como a vida é. Isso é um desafio enorme, né? Então, é quando a gente vai, ele mesmo diz numa frase belíssima, é quando a gente vai além de nós e da nossa pequena vontade, entendendo que existe talvez uma grande vontade da vida, ou de Deus, se você é crente, uma vontade maior. De modo que uma boa vida é uma vida real, e uma vida real é aquela que está em conformidade conosco, como somos, com os outros e com as coisas como elas são. Olha que coisa, né? Essa concordância é muito determinante. Então a paz nos alcança quando fizemos com todas as nossas forças os que estavam em nossas mãos, quando nos arriscamos e investimos seguindo os impulsos do coração e a verdade do corpo, na medida daquilo que foi possível para nós. Porque também isso é muito importante quando a gente fala de aceitação, dessa aceitação mais profunda, dessa concordância, que é o dizer sim à vida, mas também estamos falando disso em relação a nós mesmos. Quantas coisas nos arrependemos ou nos martirizamos porque erramos, e como é belo quando a gente consegue abraçar as nossas imperfeições, entendendo que estamos aqui de alguma forma aprendendo a viver e que não teríamos que o tempo todo estar nessa compreensão toda. E aí ele cita uma coisa muito bonita, né? Que ele vai falando de Bronnie Ware, não sei se vocês já ouviram falar dela, eu já tinha ouvido quando li que é uma enfermeira australiana que fez um trabalho muito belo. Ele trabalhou por muito tempo com pacientes terminais, e ela então entendeu, ela escreveu, né, os principais arrependimentos das pessoas que estão morrendo, né? E é muito interessante, ele cita isso aqui, eu vou citar muito rapidamente, né? Então, o primeiro arrependimento, não ter buscado mais a sua felicidade, né? Quanto que a Fernanda está falando aqui, que descobriu a aceitação enorme, vivendo um câncer de mama, né? Mas o primeiro momento foi de desespero, e tudo bem, Fernanda, o primeiro momento às vezes é puro desespero, mas que maravilha a gente se abrir para a compreensão como um segmento, né? Um depois desse momento de choque que a gente tem quando a gente recebe uma notícia, a gente tem um choque com aquela notícia, quem não? Mas que bom a gente abraçar e poder ir trabalhando isso e fazendo perguntas para nós, o que o meu corpo quer me dizer quando se trata de um problema físico, o que o meu corpo quer dizer com essa experiência, e se for só uma experiência. E aí, é o que você está dizendo aqui, trouxe muita clareza, muito lindo. Então as pessoas nesse momento, os seus arrependimentos são não ter buscado mais a sua felicidade. Às vezes a gente se preocupa tanto com os outros e vai deixando de lado aquele sonho, aquela coisa que poderia nos fazer mais felizes, né? Um outro arrependimento, não ter se atrevido a fazer o que desejava. Medo, gente, o medo é paralisante. Quantas vezes nós estamos aqui entendendo que a vida é infinita, sem essa compreensão do tempo que eu falei aqui no início dessa live, e empurrando para frente, empurrando com a barriga. Não, amanhã eu penso nisso. Scarlett O'Hara sentada na escada, né? O vento levou, quem assistiu. Amanhã eu penso nisso. Sendo que talvez não haja amanhã. Então chega naquele momento crucial em que a pessoa está ali no final, ela fala assim, puxa, por que eu não arrisquei? Por que eu não falei o que eu gostaria de ter dito? Por que eu não fiz o que eu gostaria de ter feito? Por que eu não busquei aquele amor ou aquela profissão? Por que eu não tive essa coisa, né? De realmente lutar por aquilo que eu de verdade desejava e me acomodei. Quantas vezes a gente fica nessa zona de conforto, de ficar num lugar mais ou menos, né? Um lugar mais ou menos. Não ter expressado seus sentimentos com mais frequência. Outro arrependimento de quem está no fim. E às vezes a gente precisa dizer o que a gente está sentindo. Dizer eu te amo, me desculpa, obrigada. Eu estou magoada, estou com raiva, eu estou sentindo. E é isso, Daniela, o medo paralisa, mas a gente precisa olhar para ele e entender que ele está a serviço de algo. Muitas vezes é um medo aprendido. Muitas vezes não é o nosso medo. Muitas vezes nós estamos aqui com o peso das gerações anteriores que não ousaram fazer diferente e ficaram no mesmo lugar. E é isso que a gente está sendo convidado aqui a pensar, né? Outro arrependimento, não ter recuperado velhos amigos.
Aí aquela pessoa está lá e a gente não cuidou de recuperar velhos amigos. Isso é incrível, porque na pesquisa mais longeva, mais duradoura, né, que acontece em Harvard, ainda está acontecendo mais de 80 anos de pesquisa sobre a felicidade, sobre a longevidade saudável, o que se coloca lá? Que uma das coisas mais fundamentais para uma vida boa e longa é relações amistosas, é ter uma rede de relações que não precisam ser relações íntimas, pessoas com quem você pode contar, que pode contar com você. Isso sustenta uma boa vida. Independente se a gente tem um par, se a gente não tem, se a gente tem filhos, se a gente não tem. Essa rede a gente tem que buscar construir. E eu sempre indico, no meu consultório, sempre falo, procure grupos de pessoas com interesses comuns, com interesses que têm a ver com seus interesses. Ali vão se formando egrégoras, sangas, vão se formando grupos de pessoas que vão fazer um clã, que vão fazer parte da sua vida. E isso, gente, não tem idade. A gente acha, não, são meus amigos de infância. Não, isso não tem idade. Você vai construir isso ao longo da vida se você se dedicar. Entende? Então hoje eu vejo um grupo de pessoas do meu Tai Chi Chuan, um grupo de pessoas da casa de acolhimento que eu frequento, que são os trabalhos espirituais que a gente realiza, o grupo de pessoas das formações que eu fiz, todos eles de alguma forma deixaram seu rastro amoroso, onde eu procuro cultivar, procuro manter os velhos amigos. Isso é muito importante, isso é força para nós. E por fim, o quinto arrependimento aqui, ter dedicado horas demais ao trabalho. Quantas vezes a gente se preocupa nessa coisa do dinheiro, do sustento, que muitas vezes não é sobrevivência. Muitas vezes é ter mais. Compelidos por essa ideia, né, de consumismo que a gente tem, que para ser feliz eu tenho que ter X coisas. E às vezes me dedicando completamente ao trabalho ou exageradamente ao trabalho, eu perco a grande oportunidade de estar, de repente, nesses relacionamentos, nesse encontro com as pessoas, né? Então, ele vai falando que quantos, por exemplo, se perderam com suas conquistas, seus sucessos, suas identidades, que eles criavam a ilusão de ser alguém no mundo. E quantos ganharam a si mesmos, de novo, quando algo crucial lhes foi arrebatado e se viram arrasados, inevitavelmente polidos em seu status quo, e em suas egóicas pretensões, obrigados a buscar refúgio interior em um lugar diferente de seus papéis sociais, suas funções, suas crenças, seus sentimentos e afetos. Eu tenho muitas histórias de pessoas que foram buscar autoconhecimento, foram buscar leituras que engrandecem, foram buscar a espiritualidade, depois que foram arrebatados por dores muito profundas. E aí a gente vai olhar para essa dor como simplesmente um obstáculo ou como um instrumento de auto-reconhecimento, reconhecimento da nossa própria força, da nossa própria capacidade. Não que precise ser só com sofrimento, tá, gente? A gente pode despertar e buscar isso de uma forma rica através dessa vontade de conhecer quem nós somos, essa vontade de crescer, essa vontade de buscar além. Mas muitas vezes nós vamos pela dor, né? Nós vamos pela dor. Então ele vai dizendo, que coisa mais linda, ele vai dizendo assim, é estranho e bonito ao mesmo tempo o fato de que para alguns, quando tudo desaba, refúgio algo novo, como uma grande oportunidade, o tesouro interior que havia ficado velado e adormecido. É estranho e bonito ao mesmo tempo o fato de que quando a dor emocional real das perdas queima o ego, plangente, e atormenta o corpo físico, como presente, o esvazia e o libera, tornando-o servo de outra vontade. Olha que coisa mais bonita isso, né? Então a chave para uma boa vida é, em suma, a chave dos séculos, dos tempos, a chave mágica que sempre sonhamos possuir sem saber, cegos e insensatos, que estava pendurada em nosso pescoço o tempo todo. É tão lindo, a gente precisa entender isso, né? A chave, ele termina, é o ser, é com ela, e com ela todas as portas lhe serão acessíveis. A chave é o ser, e com ela todas as portas lhe serão acessíveis. Eu não sou ingênua a ponto de considerar que isso é instantaneamente fácil de compreender.
quando nós estamos num problema, quando nós estamos vivenciando uma dor muito profunda. Mas eu sei que existe uma trajetória, existe uma jornada possível para caminhar, e cada vez isso está mais claro, para caminhar na direção dessa compreensão mais profunda. Então, que nós possamos, de fato, ter dentro de nós essa busca, né? Essa busca incessante de entendimento, mas não no entendimento no sentido de buscar sentido, de buscar a causa, mas simplesmente de, peraí, eu estou vivendo essa experiência, e essa experiência traz dor. O que é possível compreender? E o que de fato está doendo? Qual é o sofrimento? Porque muitas vezes esse sofrimento é o sofrimento do ego. Não é exatamente o sofrimento no sentido de que todos deveriam sofrer com isso. Às vezes é esse ego, é esse orgulho, é esse sentimento de que comigo isso não. Por que eu? Quantas vezes a gente faz essa pergunta, por que eu? E por que não nós estamos passando por isso, né? Então a Célia está dizendo aqui, né, que lembra a passagem de Jesus, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. É lindo, já li sim. É lindo, é isso. Então, o que seria ganhar a alma? Olha que coisa interessante essa contribuição. O que seria ganhar a alma? Ganhar a alma seria ganhar quem você realmente é. Sem toda essa fachada, sem toda essa necessidade, seja de aparência, seja de uma felicidade ininterrupta, seja de todos os acontecimentos serem a seu favor. Gente, os acontecimentos nem sempre são a nosso favor. E talvez isso seja a grande sabedoria. Talvez isso seja o grande convite, né? Então esse é o penúltimo capítulo, resta ainda um último capítulo, que é muito pequenininho, mas que eu pretendia terminar esse livro hoje, mas eu acho que o epílogo com meditação, a pergunta dele é: quem é você? E talvez a gente possa usar esse epílogo na próxima live para a gente fazer um bom exercício. Eu conto com vocês aqui. Fico muito feliz de vocês estarem aqui presentes. E quem não assistiu, que possa assistir mais tarde. Se vocês julgar que é interessante alguém assistir mais tarde, eu ficarei muito feliz. Que nós possamos encerrar com essa consciência de que, na realidade, nenhuma dor é para que eu traga à tona questões que não tenham um bom lugar. Toda dor é para que a gente possa trazer um bom lugar e, com isso, fazer alguma coisa interessante, né? Muito obrigada pela presença de todos vocês e que agora a gente possa terminar como a gente começou, com presença, inspirando e expirando, sentindo-se aqui e agora. Talvez refletindo sobre os nossos reveses, as nossas questões e com concordância. Deixando que o passado passe, entendendo que o futuro não é alcançável e abraçando o presente com tudo que o presente nos convida, com toda a riqueza que o presente traz, para que a gente possa não chegar ao final da nossa vida com todos esses arrependimentos. Portanto, que a gente busque mais a nossa felicidade dentro daquilo que é para nós ser mais feliz. Existem pessoas que vão ser felizes no meio da natureza, tem pessoas que vão ser felizes no turbilhão das grandes cidades. Eu preciso entender o que me fará feliz. Isso é particular e intransferível. Então, que a gente possa respirar fundo na presença, sentir o nosso coração batendo, e profundamente dizer sim à vida deste momento. Porque a única coisa que nós temos é este momento. Gratidão.